Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de tecnologia para vocês, né? Para os meus alunos do sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. Porém, se você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo e quiser assisti-lo, pode assistir à vontade. Né? Espero que você goste também do assunto, assim como eu espero que meus alunos gostem bastante do conteúdo aqui que eu preparei para eles, beleza? Então vamos lá. Nessa aula, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco do conceito de destruição criativa e também do motivo-se para aqui estudar, né? Então vamos lá? O que é destruição criativa? O que vai ser isso? Esse conceito de destruição criativa ele foi cunhado pelo economista Joseph Schumpeter. Schumpeter, né? Esse senhor aqui da foto, né? E quem foi Joseph Schumpeter? Joseph Schumpeter nasceu em 1883 em Trieste, recebeu uma forte educação humanística em uma instituição jesuítica, ingressou na Universidade de Viena no curso de Direito em 1901, onde teve contato com outros grandes nomes de sua época, como Ludwig von Mises, né, por exemplo. Passou alguns anos lecionando em universidades. Em 1919, tornou-se ministro de Finanças da República Austríaca, embora tenha ficado poucos meses na função, né? Ele assumiu também em seguida a presidência do Banco de Bilderman de Viena, onde chegou também a lecionar em Harvard, onde ficou de 32 até sua morte em 1950. Né? Então ele era um economista, né? E eu coloquei aqui essa frase aqui dele, né, para que vai de encontro um pouco com essa ideia que ele cunhou de destruição criativa, né? Ele diz que a competição que mantém o homem de negócios acordado à noite não é a dos rivais baixando os preços, mas de pessoas empreendedoras tornando o seu produto obsoleto, né? Então, a que se refere então o conceito de destruição criativa? Para Joseph Schumpeter, destruição criativa é uma teoria que serve para explicar as transformações que ocorrem no capitalismo, e segundo ele jamais seria estático e está em constante evolução. Né? O fenômeno da destruição criativa ocorre quando empreendedores criam novos produtos ou novas formas de produzir que florescem, causando mudanças na economia. Um exemplo do fenômeno da destruição criativa foi o desuso em larga escala do uso de velas, candelabros, tochas e lamparinas, para dar lugar às lâmpadas incandescentes, por exemplo. Né? Porém, né, esse conceito de destruição criativa ele gerou alguns problemas e tem gerado alguns problemas, visto que a palavra destruição nos remete naturalmente a algo ruim, negativo. Né? E um dos problemas que esse conceito trouxe foi fazer algumas pessoas acreditarem que a inovação, a tecnologia é ruim por destruir empregos, por exemplo, né? A criatividade, a inovação, né? Para algumas pessoas acabou sendo vista como algo negativo, porque elimina certos empregos taxados como seguros, né? Porém, eu vou contar para vocês aqui uma historinha para a gente refletir sobre a proteção de empregos, né? Uma história que atribui ao economista Milton Friedman. E quem foi Milton Friedman? Milton Friedman ele foi um economista, estatístico e escritor norte-americano que lecionou na Universidade de Chicago por mais de 3 décadas. Né? Por isso que ele era também conhecido como um economista da escola de Chicago. Né? E vamos aqui à historinha atribuída a ele. Né? Numa visita à China, Milton Friedman foi levado a um canal que estava sendo construído e perguntou: Posso saber por que tem homens cavando esse canal e não máquinas pesadas fazendo isso? Um membro da delegação chinesa respondeu: Se usássemos as máquinas, não criaríamos tantos empregos. Milton então retrucou: Eu pensei que vocês quisessem construir um canal e não criar empregos. Se vocês querem empregos, ao invés de usar pás, por que não usam colheres? Assim teriam muito mais pessoas cavando o canal. Então, governos criam empregos? A resposta é sim. E fazem isso com até facilidade, né? Eureka, resolvemos o problema do mundo, basta o governo criar empregos. Qual o problema então?
problema é que, apesar de serem capazes de criar empregos, os governos não são capazes de criar riqueza ao criar estes empregos. Imagine, por exemplo, destruir todos os tratores e fazer com que as pessoas fossem fazer o trabalho das máquinas. Certamente teríamos mais empregados, mas será que essas pessoas estariam em melhor situação? Ou seja, e por que eu estou falando isso numa aula de tecnologia? Por que eu trouxe essa historinha, né? Justamente, né, como a história nos mostra, a história que eu contei ali, né, a tecnologia não destrói, né, na verdade ela gera novas oportunidades e confortos, né? E para exemplificar e ilustrar, eu vou citar aqui algumas profissões que surgiram graças à tecnologia, gerando novas oportunidades, né? Temos o desenvolvedor de aplicativos, né, que surgiu há pouco tempo, junto com a popularização dos smartphones. É um mercado que está em plena ebulição no mundo todo, recebendo incentivos públicos e privados. Muitas empresas iniciantes, as chamadas startups, estão centradas em desenvolver ou aperfeiçoar algum aplicativo. E aqui entra a figura central do desenvolvedor. É ele quem define a arquitetura do programa, a linguagem, as etapas de criação e a navegação do aplicativo, né? Então temos essa profissão nova que surgiu, essa nova oportunidade. Temos o desenvolvedor de jogos, que é um outro mercado que veio se transformando nos últimos anos, né? Ele foi de jogos de tabuleiro, né? Há algum tempo tínhamos apenas os videogames e um ou outro joguinho para computador, né? Até chegar ao que temos hoje, né? As plataformas se expandiram e hoje podemos encontrar jogos em diversos formatos, até nos nossos telefones. Alguns, inclusive, são pensados para vender ou divulgar produtos, o que prova que outros mercados já abriram os olhos para o poder dos games, né? Então, o desenvolvedor de jogos é capaz de pensar a estrutura e o objetivo de um jogo, criá-lo para diversos formatos, web, mobile, videogames, etc., e expandi-lo se for preciso. Também foi uma profissão, uma oportunidade nova que surgiu graças ao desenvolvimento da tecnologia, né? Especialistas também em e-commerce, né? O e-commerce também surgiu graças à popularização da internet, né? Falei um pouquinho da história da internet na aula passada, né? Vou deixar ticado aqui o vídeo, né? Então, para você ver como a tecnologia também gera diversas oportunidades, né? Não só destrói, né? É... E para vocês verem também que esse conceito de destruição criativa não é algo negativo, né? Aliás, para essas pessoas que acham negativo, né? A única solução que teria para esse problema é proibindo a criatividade humana, é proibindo o ser humano de criar, né? E isso geraria outros problemas, né? Afetaria diretamente a nossa liberdade, as nossas formas de se expressar e coisas do tipo, né? E pararia a evolução do ser humano também. Então, não é uma destruição criativa, né? Na verdade, é a geração de mais conforto e de mais oportunidades também, né? E também trago essa aula, né? Porque no slide que eu coloquei para iniciá-la, eu coloquei a questão para que estudar. Foi uma pergunta que eu fiz em sala de aula para os meus alunos, né? Antes dessa coisa toda que a gente está vivendo, né? Ah, nas aulas anteriores, a gente falou de algumas habilidades necessárias a serem desenvolvidas para conseguir emprego na área de tecnologia. Mas além do emprego, também considero que essas habilidades também servem para a vida, não só para uma área em específico. Como, por exemplo, a habilidade de ser criativo, né? A criatividade, línguas, que eu bato a tecla em várias aulas, né? Que é importante. Motivação, né? Que eu falei também na eletiva de desenho, que eu dou para o meu sexto ano, e a adaptabilidade, né? E por que as considero importantes? Porque elas dialogam com essa aula. Vamos pensar um pouquinho: criatividade, línguas, motivação, adaptabilidade. Né? Eu vou deixar um cardzinho aqui para cada aula que eu falo um pouco dessas coisas, né? E por que essas habilidades são importantes para a vida e como desenvolvê-las, né? Essas habilidades, elas são importantes, né? Porque o mundo, ele não vai parar
para atender a nossa preguiça. O mundo ele não vai parar porque a gente se considera incapaz, né? Ou capaz. Ele vai continuar girando, as pessoas vão continuar produzindo, vão continuar criando, né? E a gente tem que se manter atualizado sempre, a gente tem que ler, a gente tem que é, é, se manter sempre curioso, né? Se manter sempre estudando para compreender mais as coisas como elas funcionam, né? E também poder criar a partir disso, né? Por isso que é importante desenvolver a criatividade, né? E essa criatividade ela só se desenvolve como lendo leituras imaginéticas como Senhor dos Anéis, Nárnia, lendo quadrinhos, lendo literatura clássica, né? Aí você consegue desenvolver essa criatividade, porque quando você lê um romance, por exemplo, um Corcunda de Notre Dame, por exemplo, você está conhecendo diversos tipos de personagens, de pessoas e também situações, né? E assim refletindo sobre as suas próprias atitudes também, né? E consequentemente você vai desenvolvendo a criatividade nessa leitura também, né? Línguas, por que é importante? Porque, como eu já falei em outras aulas, né? Quando a gente estuda a língua, a gente consegue com as expressões culturais, né? Por exemplo, make money, marken, com certas expressões culturais, né? Por exemplo, o japonês, que é muito interessante, né? A língua japonesa, ela é uma língua totalmente objetiva, né? É uma das línguas mais objetivas que eu estou conhecendo, e até a forma de contar deles é, é interessante, né? Por exemplo, o 21 eles falam duas vezes o 10 mais um, né? Na expressão, né? A gente traduz para 21, mas na expressão eles, se for traduzir literalmente, eles falam duas vezes o 10 mais um, né? Aí a gente já vê, né, que dentro da própria linguagem, né, a gente já entende por que, que os japoneses conseguiram se desenvolver em robótica, em tecnologia, né? Porque a linguagem deles já é objetiva, já é clara, né? Já é uma linguagem praticamente computacional, por assim dizer, né? Espero que ninguém se ofenda. E temos também a questão da motivação, né, que só é desenvolvida se a gente desenvolve a criatividade e o autoconhecimento que vem desenvolvendo a criatividade, né? Eu falo um pouco da questão da motivação também na minha eletiva de desenho para o sexto ano, né? Eu vou deixar ticado aqui nesse vídeo todos os vídeos que eu falo sobre esses assuntos, né? Questão de se adaptar, né? Adaptabilidade é muito importante, né? Porque o, tem coisas que a gente não tem controle, tem coisas que vão mudar sem a gente querer, né? E a gente ter capacidade de ser antifrágil, como eu falo na minha eletiva de educação financeira, né? De se adaptar e aprender, né? Com essa adaptação, por assim dizer, a gente consegue cada vez mais longe, né? A gente consegue aprender sempre mais, né? A gente não para, né? E por isso que é importante desenvolver essas habilidades, por isso que esse conceito de distribuição criativa, na verdade, é, ele não é algo negativo, né? Ele só nos mostra que nós devemos continuar sempre estudando, continuar sempre se atualizando, para assim também manter e evoluir os nossos confortos, né? Então, veja como a tecnologia, na verdade, é geradora de novas oportunidades e de novas soluções, né, que tiram muitas vezes, sim, aquele trabalho que era braçal, aquele trabalho que era mais dificultoso, para a pessoa poder executar outras tarefas um pouco mais prazerosas, por assim dizer, né? E por essa aula aqui é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre distribuição criativa e o porquê que ela não é algo negativo, por assim dizer, né? É algo positivo. Vou colocar o Mickey dando tchau de novo aqui. É algo positivo, por assim dizer.
né? Porque, na verdade, a tecnologia gera mais conforto, gera mais oportunidades, né? O próprio call center, que hoje emprega muita gente, ele foi gerado graças à inovação do telefone, né? Para você ver aí como, ah, como gerada novas oportunidades nesse ato de sempre inovar, de ser criativo sempre, entendeu? Então não abandone a criatividade de vocês, leem, estudem, se motivem, né? Leem quadrinho, leem literatura para desenvolver a criatividade, a imaginação, né? Estudem línguas, né? Para vocês conseguirem galgar sempre posições em boas profissões geradas por essas oportunidades que a tecnologia sempre nos oferta, sempre nos dá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Muito obrigado. Vou colocar o mic dando obrigado aqui de novo. E por essa aula é só. Até mais.